Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Tudo bem? Bom é que o Daniel já fez o exercício para todo mundo acordar, né? Então, não tem ninguém dormindo. Minha voz, ela tá um pouquinho ruim, porque eu tô saindo de uma gripe, né? Acho que todo o Brasil, né? Com raras exceções, mas Deus é bom. Como o próprio Daniel já disse, nós vamos falar hoje vamos dar continuidade, né, na série. Nós estamos trabalhando com o livro Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer, E esse livro ele é muito interessante para você que nos visita, né? Essa é uma série, a gente está dando continuidade nessa série, estamos no 4º capítulo. Então, se você visitar as nossas plataformas digitais, você vai conseguir acompanhar lá todas as mensagens que nós tivemos até chegarmos nesse dia. Esse livro é um livro bem pequeno, né? São 115 páginas, se eu não me engano, né? Mas apesar de ser pequeno, ele é um livro muito precioso, né? E assim, eu acho que cada parágrafo que eu leio desse livro, eu tomo uma pedrada do autor, né? E eu acredito que esteja sendo assim com todos e não somente comigo, né? E hoje nós vamos falar especificamente do capítulo 4, que trata sobre serviço. Na semana passada, o Daniel falou sobre o capítulo 3, que fala sobre o dia, né, em solitude, em isolamento, né, sobre a questão da solitude. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o serviço. E aí a gente vai construir, né, um caminho até chegarmos, de fato, naquilo que o livro ele posiciona como sendo os serviços, né, dentro da temática que ele está tratando, que é a vida em comunhão. Obviamente, quando o autor ele cita alguns tipos de serviço, ele não tem o objetivo de ser exaustivo, do tipo, só existe esse tipo de serviço que o autor está tratando no livro. Não. Ele está falando dentro da temática da vida em comunhão. Então, dentro da temática da vida em comunhão, dentro do livro que nós estamos tratando, existem 4 tipos de serviço que o autor ele vai pontuar para a gente e que a gente vai dar determinada atenção hoje, nessa manhã. Mas a gente precisa fazer um caminho até chegar lá. E aí, quando a gente volta lá para o começo do livro, né, um dos principais, ou talvez o maior fundamento que o autor ele estabelece para a construção de todo o pensamento que ele desenvolve no livro, o principal fundamento é de que a comunhão ela só existe por causa de Jesus. Isso é uma das primeiras declarações, um dos primeiros fundamentos que o autor do livro Vida em Comunhão ele coloca. A comunhão ela só é possível por causa de Cristo. E com isso ele afirma que sem Cristo não existe vida em comunhão. Isso parece ser simples, mas é muito importante de nós ressaltarmos. Por quê? Porque a gente pode se reunir com os nossos amigos, com os nossos pares, né, com aqueles os quais nós temos afinidades, nós temos questões, coisas em comum, gostos em comum, e a gente achar que isso é comunhão. Só que, na realidade, se você faz isso sem Cristo, não é comunhão. Não é comunhão. E esse é um dos primeiros fundamentos que o autor ele estabelece logo no começo do livro. E aí ele desenvolve todo o restante. Então, ele afirma que a comunhão só existe, ela só acontece por causa de Cristo Jesus. E em Cristo Jesus. Então, ele está falando sobre uma questão de fundamento e de desenvolvimento, sobre a possibilidade da comunhão e sobre o desenrolar da comunhão. Ela só é possível por causa de Cristo e em Cristo. E esse movimento que o autor faz de ir até Cristo para fundamentar e desenvolver toda a sua temática, ele é um movimento que a gente precisa fazer para tudo aquilo que a gente vai desenvolver dentro da comunidade de Cristo. Porque eu não sei se você sabe, eu não sei se você lembra, a igreja, ela é a comunidade de Cristo.
A igreja, ela pertence a Cristo. Então, tudo que se desenvolve na igreja, tudo que se desenvolve na comunidade de Cristo, necessariamente precisa de Cristo. Então, esse movimento é um movimento que a gente sempre precisa fazer. Porque nada, absolutamente nada, na comunidade de Cristo pode ser feito aquém ou além de Cristo. Nada na comunidade de Cristo pode ser feito sem Cristo. E aí, essas afirmações, elas podem soar assim um pouco estranhas, porque você pode dizer assim, mas Mateus, todo mundo que está aqui só está aqui por causa de Cristo. Todo mundo que vem até aqui só vem até aqui por causa de Cristo. Mas isso é uma coisa que de fato isso pode acontecer. E a gente precisa enfatizar esse fundamento, essa realidade de Cristo ser o centro de tudo que se desenvolve na sua comunidade, porque existe um grande risco, preste atenção nisso, existe um grande risco de nós trabalharmos para Deus sem Deus. Isso é um risco muito sério que a gente corre. Por isso que a gente precisa enfatizar essas questões. Por isso que a gente precisa trazer essa realidade de maneira vívida para o nosso dia, para a nossa mensagem hoje, para aquilo que a gente está falando. Porque existe a possibilidade de você estar ali, fazendo muitas coisas, e na sua cabeça você está pensando, eu estou prestando um serviço para Deus, mas na realidade você está sem Deus. E quando isso acontece? Isso acontece quando nós fazemos as coisas sem Cristo. Nós pensamos estar prestando um serviço a Deus, mas nós estamos sem Deus. E aí você pode ouvir, de algumas pessoas, alguns estudiosos, alguns teólogos, algumas pessoas na mídia, dizerem que esse movimento de você vir até Cristo e a partir de Cristo, você desenvolver tudo o que você tem a desenvolver, você falar tudo o que você tem para falar, você fazer tudo o que você tem a fazer. Você pode ouvir de algumas pessoas que esse movimento é uma tentativa de reduzir a revelação de Deus a uma exagerada cristologia. Existem pessoas que pensam dessa forma. Existem pessoas que afirmam que todas as vezes em que se faz esse movimento de ir até Cristo, para que a partir de Cristo se entenda e se desenvolva qualquer outra coisa dentro da comunidade de Cristo, é uma tentativa de reduzir a revelação de Deus a uma exagerada cristologia. E aí, cristologia é o nome que se dá para o estudo de Cristo dentro da teologia. Então, eles estão falando assim, olha, você está enfatizando matemática em detrimento de outras. Então você está reduzindo a revelação de Deus a uma exagerada cristologia. Só que isso é um erro, irmão. E aí eu vou pensar junto com você agora por que isso é um erro e te dar ferramentas para que você consiga entender que de fato isso é um erro. E de que o movimento correto é sim, nós irmos até Cristo e a partir de Cristo enxergarmos todo o resto. Então, preste atenção. Todo mundo que está aqui crê que Deus se revela. Sim. Amém? Tem alguém aqui que não acredita nisso? Que bom que não, graças a Deus. Então nós cremos na realidade de que Deus se revela. Deus é um Deus que se revela. Ele não é um Deus que permanece oculto, mas Ele é um Deus que se mostra, Ele se revela. E Deus, Ele se revelou aos patriarcas. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê primeiro Deus se revelando ao pai Abraão. Ele se apresenta a Abraão, se apresenta a Isaac, se apresenta a Jacó. Então Deus, Ele se revela aos patriarcas. E Ele vem se revelando ao longo de toda a história. E nós podemos ver isso na história bíblica e também na história comum, na história geral, na história do mundo. Quantas pessoas foram alcançadas por esse Deus, foram alcançadas pela revelação desse Deus e tiveram conhecimento de quem Ele é. Por quê? Porque Deus se revela. E isso
é uma verdade fundamental. Nós temos conhecimento de Deus porque Deus se revela. Nós não temos conhecimento de Deus porque nós examinamos quem Ele é, como a gente faz com qualquer trabalho científico, e aí a gente chega a algum tipo de conhecimento. Não. Nós só temos conhecimento de Deus porque Deus decide se revelar a nós. Deus decide se revelar ao seu povo. E Ele vem se revelando ao longo da história. Essa é uma verdade fundamental. E Cristo, meus irmãos, onde fica Cristo nisso? Cristo é o ponto mais alto da revelação de Deus. Então preste atenção. Nós só temos conhecimento de Deus porque Deus se revela. E Cristo é o ponto mais alto dessa revelação de Deus. Cristo é o ponto mais alto, porque Cristo, ele não é um personagem dentro do enredo da revelação de Deus. A gente precisa ter isso em mente. Cristo não é Moisés, Cristo não é Abraão, Cristo não é um personagem dentro do enredo da revelação de Deus. Cristo é a própria revelação de Deus. A Bíblia vai dizer que Ele é o Verbo vivo encarnado. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é a palavra de Deus. Então, Ele é a revelação de Deus. E sendo a própria revelação, Ele é o ponto mais alto. Cristo é o ponto mais alto, porque Ele é a revelação de Deus. E porque Ele é o ponto mais alto, tudo precisa ser visto e considerado a partir dele. Se nós só temos conhecimento por conta da revelação de Deus, e Cristo é o ponto mais alto, tudo, absolutamente tudo, precisa ser considerado a partir dele, a partir de quem Ele é, a partir daquilo que Ele faz. Então Cristo, Ele não é um personagem, Ele é o Verbo vivo. Ele é o Deus que se fez homem e pisou nessa terra. O Deus que se fez homem e se revelou às pessoas que tiveram contato com Ele, de maneira que essas pessoas deram testemunho e prosseguiram naquilo que Ele falou. Ele não é um personagem dentro do enredo da revelação de Deus. Ele é a própria revelação. Então, considerar quem Cristo é fundamental, inclusive, para o serviço que prestamos a Deus dentro da comunidade. Se Cristo é o ponto mais alto, se Ele é a própria revelação, se Ele é o Verbo vivo que se fez carne, palavra de Deus, o Deus que se fez homem, considerar quem Ele é fundamental, inclusive para o serviço que prestamos dentro da comunidade. E aí a gente entra mais especificamente naquilo que o livro fala, e aí a gente vai falar um pouco agora sobre a possibilidade do serviço. Então, por que o serviço é possível? Por que existe a possibilidade de nós servirmos? Por quê? Porque Deus revela em Cristo a sua vontade, e porque Deus revela em Cristo a sua vontade, Cristo é o ponto mais alto de toda a revelação de Deus. E aí você tem Colossenses no capítulo 1, versículo 18 e 19. Abre sua Bíblia comigo, por favor. Quem tiver com Bíblia, abre a Bíblia. Não espera para acompanhar aqui na TV, não. Só quem estiver sem Bíblia acompanha na TV. Colossenses capítulo 1. E aqui eu quero abrir um parêntese, gente, em nome de Jesus, hein? Bíblia no celular é bom para dentro do ônibus, hein? Mas você vai andar de ônibus, aí você lê sua Bíblia no celular. Na igreja, vamos lá, Bíblia impressa, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, irmãos, pelo amor de Deus, hein?
Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler a primeira parte do versículo 18 e depois nós vamos para o versículo 19. Todo mundo encontrou? Amém? Ó, demora para encontrar já é um indício de que a gente não está mexendo muito na Bíblia, né, irmão? Vamos lá, hein? 18, a primeira parte do 18, ó, capítulo 1, versículo 18. Falando a respeito de Cristo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Versículo 19. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Deus quis que em Cristo residisse toda a plenitude e que Cristo fosse o cabeça da igreja. Deus quis assim. Quem quis assim não foi eu, não foi você, mas Deus quis assim. Logo, o serviço dentro da comunidade de Cristo só é possível por causa de Cristo. Se Cristo é o cabeça e nele reside toda a plenitude, só existe a possibilidade do serviço dentro da comunidade por causa de Cristo. E em primeiro lugar, por quem Cristo é. Cristo é o Verbo vivo. Ele é a revelação de Deus, Ele é o Deus encarnado, Ele é o cabeça da igreja. E em segundo lugar, pelo que Cristo faz? O que Cristo faz? Cristo justificou o seu povo. Justificou o seu povo através do seu sacrifício. E o seu povo recebe essa justificação por graça. Vamos lá em Romanos, no capítulo 3. Só você voltar um pouquinho, que você chega em Romanos. Romanos, no capítulo 3. Versículo 23 e 24. Olha o que diz o texto de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então o serviço dentro da comunidade só é possível por quem Cristo é, o Verbo vivo, Deus encarnado, o cabeça da igreja. E pelo que Cristo faz? Cristo justificou o seu povo gratuitamente. Você recebe essa justificação por graça. Não existe algo que você faça para receber essa justificação. E essa justificação fala a respeito de Deus te tornar justo, te considerar justo e te declarar justo. Você foi justificado por Deus e Deus ele declara você justo. E a partir disso, de quem Cristo é e do que Cristo faz, é possível o serviço. O serviço só é possível por quem Cristo é e pelo que Cristo faz. Então, ó, o tipo de serviço que eu presto dentro da comunidade, dentro da igreja, não pode nunca ser motivo de orgulho. Aquilo que eu faço para a comunidade, para a igreja, independente do que seja, como eu falei, aquilo que a gente vai tratar como serviço especificamente, o autor ele não coloca de maneira exaustiva, ele só cita dentro da sua temática, aquilo que faz sentido para a temática do livro. Mas independente do que você faça, independente do serviço que você preste, independente de como você considera esse serviço, um serviço mais honrado ou um serviço menos honrado, ele nunca pode servir de orgulho para você, de motivo de orgulho para você. Por quê? Porque ele só é possível por causa de Cristo. Então, se eu presto algum serviço dentro da comunidade de Cristo, e esse serviço só é possível por causa de Cristo, por quem Cristo é e pelo que Cristo fez, toda a glória precisa voltar para esse Cristo. Toda a glória precisa voltar para Ele. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com Ele. Toda a glória precisa voltar para Ele.
E aí a gente entra numa outra temática, a temática do para quem é o serviço. Existe algum tipo de pessoa específico que é o serviço dentro da comunidade? Assim, por muito tempo se pensou que Deus chama pessoas para esquentar banco. E esse é um pensamento errado, irmão. Errado demais. Deus não chama ninguém para esquentar banco. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu sou um cristão comum. Ser um cristão comum não significa ser um cristão que fica o tempo todo sentado. Pera lá. Esse tipo de pensamento está errado, está equivocado. Deus não chamou ninguém para ficar aquém daquilo que Ele está fazendo na sua comunidade. É um erro pensarmos dessa forma. Então, para quem é o serviço? A resposta de imediato é para todos. Para todos. De imediato, a resposta que se faz necessária é para todos. Então, se você está aqui e você entra dentro da classe de todos, é para você também. Para todos. O serviço é para todos. E essa resposta, ela se fundamenta no fato de todos serem membros do corpo de Cristo. Você sempre ouve o Juan falando isso aqui. Ele citando o capítulo 12 de 1 Coríntios, falando a respeito do corpo de Cristo e de sermos membros do corpo de Cristo. E aí depois eu quero que você leia 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 até o 31. Você não precisa ler agora, lê quando você chegar na sua casa. Mas o fundamento para a resposta de que o serviço é para todos está exatamente no fato de todos serem membros do corpo de Cristo. A referência é 1 Coríntios 12, do versículo 12 até o versículo 31. E aí, quando você olha para esse texto e você vê Paulo falando há muitos membros, mas um só corpo, você vai ver ele falando isso, ele repetindo isso diversas vezes ao longo desse texto. O que Paulo ele está fazendo é afirmando que, apesar de plural, todos são igualmente importantes porque todos fazem parte do corpo. Apesar de existir uma pluralidade, não é uma coisa uniforme. Até porque imagina se o nosso corpo fosse só um membro. Que coisa esquisita que seria. Imagina um braço andando por aí. E ele declarar que ele é corpo, né? Uma mão andando por... Igual a família Adams, né? Tem aquela mãozinha lá, enfim. Seria muito esquisito. Então, quando ele afirma que há muitos membros, mas um só corpo, ele está dizendo, apesar de plural, todos são igualmente importantes porque todos são corpo. Todos são membros e todos compõem um corpo, o corpo de Cristo. Ele fala de um corpo, não são vários corpos. Todos compõem, são membros de um corpo. Então, se você recebeu a Cristo, reconheceu quem Ele é e o que Ele fez, você é membro do corpo. Se você recebeu Cristo, reconheceu quem Ele é, você é membro do corpo. E o serviço é para você. Mas, quando nós olhamos para essa pluralidade, isso pode acontecer, em algum momento, pensar que existe mais honra em determinado membro do que em um outro, em detrimento de outro. Então, quando a gente olha para a pluralidade dos membros que compõem o corpo de Cristo, que é a igreja, pode existir em nós, por causa do pecado, por causa de um coração pecaminoso, de uma mente pecaminosa, nós considerarmos que alguns membros são mais importantes do que outros. E aí, como é que o apóstolo ele encerra essa questão? Abre aí em 1 Coríntios, no capítulo 12. A gente vai ler 2 versículos, só para a gente ver como é que Paulo ele encerra essa questão. A questão do, existem alguns membros que são mais importantes do que os outros. Existem alguns membros que são mais importantes do que os outros. Não existe isso no corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 21 e 22.
Olha o que o apóstolo diz, ó. Todo mundo encontrou? Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Todo mundo aqui acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Se a Bíblia é a palavra de Deus, isso é o suficiente para a gente acreditar no que ela diz, certo? Então a Bíblia está afirmando que todos os membros do corpo são necessários. Não existe membro mais importante do que outro. Todos os membros do corpo são necessários, inclusive aquele que se julga menos importante. Ele é necessário. No corpo de Cristo não cabe isso. Então, apesar de plural, preste atenção nisso, irmão. Apesar de plural, se você olhar para o lado, você vai perceber como que a igreja, como que o corpo de Cristo é plural. Mas apesar de plural, quando Deus ele olha para a igreja, ele enxerga o corpo de Cristo. Quando Deus olha para a igreja, apesar de plural, ele não enxerga membros separados entre mais forte e mais fraco. Ele enxerga o corpo de Cristo. Todos os membros fazem parte do corpo de Cristo. Então o serviço é para todos, inclusive aqueles que são considerados ou que se consideram mais fracos. Às vezes você não é nem considerado por uma outra pessoa mais fraca, mas você olha para o espelho e se considera mais fraco. O serviço também é para você. O serviço também é para você. O serviço é para todos os membros do corpo de Cristo. E aí a gente entra naquilo que o autor ele trata especificamente como sendo os serviços que se desenvolvem na comunidade, os serviços que se desenvolvem na vida em comunhão. E aí a gente tem dentro de 4 temáticas. E aí lembrando, irmãos, ele não trata de maneira exaustiva os tipos de serviço que a gente presta para a comunidade, dentro da comunidade. O que ele fala é a respeito dos serviços que fazem sentido para a temática do seu livro, que é mais voltada para a comunhão. Mas existe N serviços que você pode prestar dentro da comunidade de Cristo. Amém? Então, ó, ele divide em 4 grupos, 4 temáticas. A primeira, ouvir. A segunda, ajudar. A terceira, suportar. E a quarta, proclamar. O primeiro tipo de serviço que ele trata é ouvir o outro. E aí tem uma citação dele que é assim, que ele diz assim, ó. Presta atenção, assim como o nosso amor a Deus começa com o ato de ouvirmos a sua palavra, também o amor ao próximo começa com o ato de aprender a ouvir o que esse próximo tem a dizer. Essa citação está na página 101 do livro. Olha o que o autor diz. Que assim como o amor a Deus, ele começa com o ato de ouvirmos a sua palavra, o amor ao próximo, ele também começa com o ato de aprender a ouvir esse próximo. Então, ouvir é um ato de amor ao próximo. Só que aí você pode estar dizendo assim, Matheus, mas eu ouço o meu próximo. Será que você ouve mesmo? Será que você ouve mesmo o seu próximo? Será que você para ouvir o que ele está querendo dizer? Então, todas as vezes que nós nos colocamos como ouvintes atentos, dando a devida atenção para o que o outro diz, para o que o outro está dizendo, nós estamos em uma disposição amorosa com o outro. Você está cumprindo o segundo maior mandamento. Todas as vezes que você se coloca como um ouvinte atento a respeito daquilo que o outro tem para dizer, você está cumprindo o segundo maior mandamento. Você está amando o outro. Então, ouvir o outro não pode ser de qualquer jeito. Isso aqui é muito importante, irmãos. Quando nós nos colocamos como ouvintes do outro,
esse ouvir não pode ser de maneira desatento. Eu não posso me colocar impaciente. O tipo de escuta que eu presto para esse irmão, que eu presto para esse outro, é muito importante. Quantas vezes algumas pessoas elas vêm até nós querendo falar com a gente, e aí você está, tipo assim, muito acelerado, pensando no que você tem que fazer depois daquilo ali, e aí você não dá a devida atenção para aquela pessoa. Você não ouve aquela pessoa. Por quê? Porque você tem as suas coisas para fazer. E as suas coisas são muito importantes. E parar para ouvir aquela pessoa vai fazer com que você perca o seu tempo. Mas aí nós precisamos voltar naquilo que o autor lhe afirmou. Ouvir o outro é um ato de amor em direção a ele. Então, se eu me comporto dessa forma, se o outro vem até mim, como quem procura um ouvinte, e eu estou impaciente, eu estou com pressa, eu estou descumprindo e negligenciando o segundo maior mandamento. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Não se trata apenas de ouvir. Se trata a respeito daquilo que Deus quer que eu faça. E se Deus quer que eu faça alguma coisa, eu preciso me preocupar com isso. Eu preciso dar atenção a isso. Eu não posso tratar isso como sendo qualquer coisa. Eu preciso olhar para isso com o devido cuidado. Então, ouvir o outro não pode ser de qualquer jeito. E aí tem mais uma citação. Olha só o que ele diz, o autor. Acontece que os cristãos se esqueceram de que o ofício de ouvir lhes foi entregue por aquele Deus que é Ele próprio o grande ouvinte, e que deseja que os cristãos participem dessa ação de ouvir. Essa citação está na página 103. Então, esse ofício de ouvir nos foi entregue pelo Deus que é Ele próprio um grande ouvinte. E Deus, Ele deseja nos incluir nesse trabalho que o próprio Deus realiza, que é ouvir o nosso próximo. Então, esse é o primeiro tipo de serviço que a gente pode prestar durante a vida em comunhão dentro da comunidade. Ouvir o outro. Isso parece uma coisa tão simples, né, irmão? E aí eu estava pensando, como que nós estamos muito mais dispostos a falar do que a ouvir? Por quê? Porque a gente sempre acredita que a gente tem alguma coisa boa para dizer para aquela outra pessoa. Como se ouvir, parar e ouvir simplesmente aquela pessoa, não fosse também uma coisa boa que você pudesse prestar para ela. Mas em nós existe sempre uma disposição. Às vezes a pessoa nem terminou de falar e você já está querendo responder a ela. Mas você não sabe nem o que ela está querendo dizer. Ela não terminou nem de concluir aquilo que ela começou a falar com você, mas você já está numa disposição de aconselhar. Eu preciso aconselhar. Eu tenho um versículo certo para isso, mas você nem ouviu o que ela está dizendo. Eu tenho a palavra de Deus para essa situação. Não tem, cara. Não tem. Se você não consegue ouvir, você não pode nem falar. Se você não consegue ouvir, você não pode nem falar. Quanto mais pensar que você tem uma resposta correta para aquela situação que você nem ouviu qual é. Então esse é o primeiro serviço, ouvir o outro. O segundo serviço que ele trata é a efetiva disposição de ajudar. E aqui ele está falando sobre ajuda simples em pequenas coisas do dia a dia. Aquelas pequenas coisas que de tão pequenas e simples, a gente olha assim e diz, cara, isso é uma perda de tempo. De tão simples que é, sabe? Uma coisa tão simples. Você está vendo um irmão ali carregando alguma coisa, e aí você se coloca para ajudar aquele irmão. Ele está falando desse tipo de ajuda. Do tipo de ajuda simples, que de tão simples, a gente pode até considerar que é perda de tempo. Mas esse é um serviço que nós precisamos prestar dentro da comunidade. E aí tem uma citação dele, ó, ele diz assim, ó, devemos estar prontos para aquele momento em que Deus nos interrompe. Sempre de novo, sim, diariamente, Deus cancela nossos planos e projetos, colocando em nosso caminho pessoas
com seus pedidos e necessidades. Precisamos estar sempre prontos, porque Deus ele sempre coloca em nosso caminho pessoas com seus pedidos e suas necessidades. E aí o movimento de considerar mais importante o que eu tenho para fazer do que aquele pedido, porque aquele pedido parece simples, é um movimento errado, é um movimento pecaminoso. É um movimento que não parte da efetiva disposição de ajudar. Será que na sua agenda da semana, e aí eu quero que você pense agora no que você vai fazer para a próxima semana, que com certeza você já pensou. A gente vive nessa ansiedade, a gente está no domingo, mas a gente já está pensando na segunda, já está pensando no metrô, no trem, no BRT que a gente tem que pegar para ir para o trabalho, no que a gente tem que entregar. Aí eu pergunto para você, dentro de tudo o que você está pensando na sua semana, se Deus ele interrompe o seu dia completamente com algum pedido, e esse pedido é muito simples, é um pedido de ajuda muito simples, você vai estar disposto a parar para poder atender? Será que você consegue deixar os seus planos de lado em determinado momento do seu dia na semana e ter no seu coração uma efetiva disposição de ajudar, a ponto de você parar, interromper o que você está fazendo e por causa do outro, que é o seu irmão, que também foi chamado por Deus, que é membro do corpo de Cristo, dedicar um tempo para a necessidade dele? Ou será que a sua necessidade é mais importante? Será que, quando você olha para a sua necessidade e para a necessidade do outro, quem é que vem primeiro? Todo mundo que está aqui é cristão, né? Ou a maioria. Você se considera cristão? Quem é cristão? Levanta a mão, por favor. Você é cristão? Então, se você é cristão, a sua atitude precisa ser semelhante à atitude de Cristo. Você consegue enxergar Cristo olhando para alguém que vai até ele pedindo ajuda, dizendo: peraí, cara, tu não está vendo que eu estou salvando esse país aqui que está em guerra? Peraí, cara, você não está vendo que eu estou atendendo essa criança doente que está pedindo? Você consegue enxergar Cristo fazendo isso? Eu não consigo. Não o Cristo da Bíblia Sagrada. Talvez o Cristo da nossa cabeça, do nosso coração idólatra, ele faça isso, mas o Cristo da Bíblia, ele não faz isso. E por que que nós, cristãos, fazemos? Por que que nós, cristãos... se a gente faz isso, a gente nem deveria se chamar cristão, né? Para começo de conversa. Mas todo mundo se acusou, todo mundo levantou a mão, né? Eu pedi, né? Eu não mandei. Levantou porque você quis. Por que que a gente faz isso? Por quê? Por que que o nosso dia, a nossa demanda... Cara, eu estou em busca do pão para minha família. Ela não pode ser interrompida pelo pedido de alguém. Ou quando alguém vem, você trata com desleixo. Você trata como qualquer coisa. Não existe no seu coração, no nosso coração, uma efetiva disposição de ajudar. E pior do que isso, a gente julga a necessidade do irmão como menos importante do que a nossa. Irmão, a gente está errando. Então, a efetiva disposição de ajudar é um serviço que precisa ser desenvolvido dentro da comunidade. Então, realizar as tarefas simples do dia a dia é um serviço a Deus. Você atender o seu irmão na necessidade dele simples é um serviço a Deus. É porque a gente costuma pensar que só as coisas grandiosas que importam. Ou então a gente... Cara, o que eu vou falar agora pode parecer esquisito, mas você vai entender. Ou então a gente está tão ocupado servindo a Deus, que a gente não consegue parar para servir a Deus. Vou te explicar. Vou contar uma história para ilustrar isso aqui. História muito interessante, por sinal. Quando eu morava com os meus pais sempre trabalharam, minha mãe inclusive.
Só que a minha mãe, ela era a pessoa que chegava mais cedo em casa. Meu pai sempre chegava mais tarde. E minha mãe, antes de sair, ela virava para mim e falava assim, ó, Mateus, vem cá, só eu em casa, meu irmão mais velho trabalhando. Eu quero que você varra o quintal e lave a varanda. Simples. Né? Você vai varrer o quintal, você vai lavar a varanda. Isso era uma ordem da minha mãe. Minha mãe saía para trabalhar. Eu queria brincar, queria zoar, né? Vou pra rua aqui escondido, minha mãe não tá aqui mesmo, não sei o que. Aí eu me lembrava que eu tinha que fazer as coisas que minha mãe pedia. Só que tudo que minha mãe me pedia para fazer de serviço doméstico, na maioria das vezes, era o que eu odiava fazer. Então, cara, eu odiava lavar a varanda. E eu odiava varrer o quintal. Lá na minha mãe o quintal é grande, então eu tinha que catar as folhas, isso dava um trabalhão. Eu, malandramente, pensava o quê? Ela me pediu duas coisas, né? Varrer o quintal e lavar a varanda. Eu vou arrumar a cozinha, vou arrumar o quarto dela, vou arrumar o meu quarto e vou arrumar a sala. 4 coisas. Ela pediu 2, eu vou fazer 4. Cara, tá lindo. Ia lá, arrumava tudo. Esperava minha mãe chegar de tarde. Minha mãe chegava. E era muito interessante porque ela entrava, né? Tem um portão, um pedaço do quintal e a casa. Ela entrava, parecia que ela não tinha visto nada, né? Tipo, aí, quando ela me via, ela lembrava do que ela tinha pedido para eu fazer. Aí ela ia olhar para a varanda e para o quintal, mas ela já tinha visto que a cozinha estava arrumada, a sala estava arrumada, os quartos também. Minha mãe olhava para mim e falava assim, eu tenho que morrer de trabalhar e você não quer fazer nada para me ajudar? Aí eu... São 4 coisas, mãe, como assim? Mas eu pedi para você arrumar a cozinha. Eu pedi para você arrumar a sala. O que eu pedi você não fez. Mãe, mas eu fiz aqui, 4 cômodos arrumados. E ela, mas não interessa. O que eu pedi você não fez. E de certa medida funciona assim com Deus. Deus não está interessado no que você pode fazer para Ele. Deus está interessado no que Ele pede que você faça para Ele, no que Ele ordena que você faça para Ele. E todas as vezes que você malandramente, como eu mais novo, né, que só tomava na cabeça, vou lá e, cara, vou fazer isso para Deus, eu vou fazer aquilo para Deus, eu vou fazer isso, e você se esquece do que Ele está te pedindo, Deus, Ele te olha como minha mãe me olhava. Mas eu não estou pedindo para você fazer isso. Eu não estou pedindo para você gastar a sua vida no que você está gastando, em detrimento daquilo que de fato eu estou pedindo. Deus não está interessado no que você pode fazer para Ele. Ele está interessado naquilo que Ele te ordena em fazer para Ele. Então, por mais simples que pareça, irmão, isso aqui é muito importante. Muito importante. Por mais simples que pareça, aquilo que Deus está pedindo para que você faça, faça. Seja obediente, faça. Não fique tentando impressionar Deus com outras coisas. Faça o simples. Ele está pedindo para você fazer o simples, faça o simples. E no final das contas você vai ganhar um aplauso dele. Faça o simples. Então, o serviço em coisas simples, por ser também serviço, nunca é perda de tempo. Você não pode olhar para aquilo que é simples e considerar como uma perda de tempo, porque é serviço à comunidade, é serviço a Deus, é o que Deus pede de você. Então não é perda de tempo. Você não está jogando o seu tempo fora, você não está perdendo o seu tempo, você está cumprindo aquilo que Deus quer que você cumpra. Você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Então, essa disposição de ajudar no serviço em coisas simples evidencia que o que importa para mim não é o meu caminho, não é a minha vontade, mas é o caminho e a vontade de Deus. Essa disposição em servir, inclusive em coisas simples, demonstra pra gente, evidencia pra gente que eu não estou preocupado com o meu caminho, que eu não estou preocupado com a minha vontade, mas eu estou preocupado com aquilo que Deus estabelece. Eu estou preocupado com aquilo que Deus pede. Amém?
E aí o próximo serviço, né, a gente já falou sobre ouvir o outro e sobre uma disposição de ajudar. O próximo serviço é suportar os outros. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito legal. Suportar os outros. Por quê? Porque eu tenho certeza que ao falar suportar os outros, todo mundo já pensou que não é suportar os outros. Mas vamos lá. Por quê? Suportar os outros tem o sentido de levar as cargas um dos outros. Né? Quantos aqui pensavam que suportar o outro tem a ver com tolerar o outro? Tipo assim, cara, você é muito chato, mas a Bíblia manda eu te suportar, então eu vou te tolerar aqui. Só que no Novo Testamento, olha só, vou te dar uma dica aqui, hermenêutica, exegética, linda. No Novo Testamento, todas as vezes em que você vê suportai-vos uns aos outros, suportem uns aos outros, suportai-o, está falando sobre levar cargas, está falando sobre dar suporte, não sobre tolerar. Não tem a ver, irmão, pelo amor de Deus, hein? Não tem a ver com tolerar. Ah, o cara é muito chato, mas porque a Bíblia manda eu tolero ele. Tem a ver com suportar, dar suporte. Levar cargas. Esse é o sentido. Aí, abre a sua Bíblia comigo em Gálatas. Gálatas no capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Olha o que diz o texto. Todo mundo achou? Ainda não? Amém. Vamos esperar. Vai achar. E fé. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz assim, ó. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. E aí a gente tem uma citação do autor que ele diz assim, ó. Assim, a lei de Cristo é uma lei que tem a ver com levar cargas. Levar cargas implica sofrimento. O serviço em suportar o outro, os outros, implica sofrimento. Não é aquela coisa romântica, bonita, mas é sofrimento, é de você levar a carga. Aquilo que é uma carga para o seu irmão, você levar junto com ele. Então implica sofrimento. E aí, ó, levar as cargas um dos outros é fazer pelo outro o que Deus fez por nós através de Cristo. E aí você lembra de Isaías no capítulo 53? Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si. O que Cristo fez? Isaías está falando profeticamente. Ele nos suportou. Ele nos suportou, ele suportou a mim, ele suportou a você, ele levou sobre si as nossas cargas, as nossas dores e sofrimentos. E essa atitude que Cristo teve, que Deus tem e demonstra em Cristo, é uma atitude que nós precisamos ter em relação ao outro. Nós precisamos suportar o outro. Nós precisamos dar suporte ao outro. Nós precisamos levar a carga do outro. E aí, irmão, você pode pensar assim, eu vou levar a carga do meu irmão, mas e quem é que vai levar a minha carga? Talvez esse mesmo irmão. Você entende que é um trabalho de colaboração, de cooperação? Não é um trabalho que uma pessoa só faz. Se toda a comunidade, se toda a igreja de Cristo estiver engajada nesse serviço de suportar o outro, irmão, ninguém vai carregar uma carga pesada, porque vai estar todo mundo um suportando o outro. Não vai ter carga pesada para ninguém carregar, porque todos estarão dando suporte um ao outro. Então, suportar o outro é um serviço que nós precisamos prestar dentro da comunidade. E aí tem uma outra citação que diz assim, ó: ao carregar os seres humanos, Deus entrou em comunhão com eles.
Essa é a lei de Cristo que se cumpriu na cruz. Ao carregar o ser humano, Deus entrou em comunhão com ele. Todas as vezes que eu me coloco à disposição e eu suporto o meu irmão, eu estou entrando em comunhão com ele. Assim como Deus fez conosco, seres humanos. Então, quem se recusa a levar a carga um do outro, despreza a lei de Cristo. Você leu comigo em Gálatas, no capítulo 6, versículo 2, que levar as cargas uns dos outros é cumprir a lei de Cristo. E proporcionalmente, se eu não levo a carga do outro, eu estou descumprindo a lei de Cristo. Isso é grave. Isso é grave. Isso é sério. Se levar é cumprir, o não levar é descumprir. Suportar o outro é entender que, mesmo sendo diferente de mim, o outro foi criado à imagem de Deus. E isso significa que o outro, com toda a sua pluralidade, com toda a sua diversidade, com todas as suas diferenças em relação a mim, com todas as suas possíveis esquisitices, todas as diferenças que existem, o outro, ele é o meu irmão. E ao invés de me afastar, eu preciso me aproximar e suportá-lo. Qual é o movimento natural quando a gente olha para uma pessoa e a gente acha ela esquisita? Cara, assim, tem gente... Quando você entra dentro do ônibus, por exemplo, e aí só tem um lugar vago, mas você olha e a pessoa que está ali do lado é uma pessoa assim, extremamente esquisita, mano. O que você faz? No ônibus é estranho, né? Porque o ônibus, eu fico percebendo às vezes. Tem um lugar, a pessoa senta na ponta, alguém tem que sentar lá, né? Já é uma atitude esquisita, tipo assim. Mas você não precisa. Você tá vendo assim? Corajoso. Mas qual é o movimento natural que a gente faz quando a gente acha alguém esquisito? A gente se afasta. Ninguém quer estar perto de alguém esquisito. Ah, o Daniel que é o esquisito. A Scarlett falou que é o Daniel que é o esquisito. Exatamente. Mas então a realidade é que o nosso movimento natural é da gente se afastar. Mas isso não funciona assim dentro da comunidade de Cristo. Você pode olhar para o seu irmão e achar ele o máximo esquisito. Tipo assim, cara, essa pessoa não tem nada a ver comigo, velho. O jeito dela é totalmente diferente do meu. Qual é o chamado de Cristo para mim em relação a essa pessoa? É suportá-la. É me aproximar dela e, ao me aproximar, tomar conhecimento de quais são as cargas, quais são as lutas, o que ela passa, o que ela sofre, o que ela encara. E, a partir disso, eu suportá-la, eu dar suporte a ela, eu levar junto com ela as suas cargas, para que ela consiga prosseguir na caminhada. Pode ser a pessoa mais esquisita, irmão, mas a gente não pode agir como as pessoas lá de fora agem. A gente não pode ter uma disposição como as pessoas lá de fora têm, de se afastar. Não, peraí, irmão. Cara, você é muito esquisito, deixa eu ficar longe de você aqui. Não, você é para lá, eu para cá. Dentro da comunidade de Cristo, isso não pode acontecer. Por mais que a pessoa não seja um par seu, do tipo alguém que casa... os costumes, os gostos, o time. Irmão, fazer o quê? Eu tenho que suportar vascaíno. Enfim, eu não queria. É esquisito, é esquisito. Mas eu tenho que suportar. E você, vascaíno... É isso aí. E você, vascaíno, precisa suportar o flamenguista. Se ele é seu irmão em Cristo, por mais diferente que ele seja, você precisa suportá-lo. Muita luta, né? Mas Deus dá graça. Então, nós precisamos suportar o outro também quando o outro peca. E aí aqui é muito interessante. E isso significa que eu não devo olhar para o meu irmão quando ele peca
e considerá-lo como um caso perdido. Isso aqui é difícil, né? Isso aqui é difícil, mas isso aqui é uma realidade. Suportar o outro quando ele peca significa ele virar para você e falar assim, ó, irmão, eu fiz isso. E você na sua cabeça, maldito. Mas você vai falar o quê? Não, irmão. Você tem que se arrepender. Você está arrependido disso? Então nós vamos juntos até o Senhor apresentar você novamente e nós cremos que pelo seu sangue você tem acesso a Ele. Significa olhar para a pessoa que pecou, talvez num pecado que você diga assim, cara, de novo? Assim, você me contou isso na semana passada, irmão. Nessa semana de novo, essa semana de novo. E você não encará-lo como um caso perdido. Por causa de Cristo. Pelo que Cristo fez. Então eu preciso olhar para Ele e não considerá-lo como um caso perdido. E aí tem mais uma citação, ó. Assim como Cristo nos carregou e nos aceitou como pecadores, podemos, na sua comunhão, carregar e aceitar pecadores na comunidade de Jesus Cristo por meio do perdão dos pecados. Assim, é esquisito porque o nosso movimento natural é chamar o cara de maldito. Mas, ainda que na nossa mente, ainda que você não verbalize, mas pelo menos esse é o meu movimento natural. E está errado. Mas a verdade é que isso que a gente faz em direção a Ele, do tipo, existe perdão em Cristo para você, você não é um caso perdido, é o que Cristo faz em direção a nós. É o que Cristo faz em direção a nós. Então não deveria ser algo que nós nos espantemos, né? Algo do tipo, oh meu Deus, de novo, de novo, querido. Porque de novo Jesus te perdoou. Então, de novo, você precisa olhar para o seu irmão e dizer para ele, irmão, se você errou, você está convicto de que você errou, você acha que você acertou, né? Você está na dúvida, você está convicto? Então, se arrependeu, vamos até Cristo. Vamos que eu vou com você. Eu vou levar essa carga com você. Eu vou suportá-lo. Então, suportar o outro é um serviço que nós precisamos prestar na comunidade, que nós precisamos prestar em relação aos nossos irmãos. E aí o quarto e último serviço. Gente, alguém pode trazer um pouco de água para mim, por favor? Estou com sede. O quarto e último serviço é o serviço com a palavra de Deus. E aí tem uma citação aqui, diz assim, ó: trata-se daquela situação única em que uma pessoa, com palavras bem simples, dá testemunho a outra pessoa a respeito de todo o consolo e da admoestação de Deus, a respeito da bondade e da severidade de Deus. Então, o serviço com a palavra de Deus não fala disso aqui que eu estou fazendo, né? Está aqui na frente, com o microfone, uma Bíblia, mas fala de todo momento em que você conversa com uma pessoa. Toda situação em que você se coloca ao lado de uma pessoa para conversar com ela. E o fio que guia essa sua conversa, o que dá norte à sua conversa com essa pessoa, é a palavra de Deus. Então você está servindo ela com a palavra de Deus. Esse é o serviço com a palavra de Deus. Então, ó, o serviço com a palavra de Deus tem o seu início no reconhecimento de que somos irmãos em Cristo Jesus e temos a palavra de Deus para nos guiar. Onde inicia o serviço com a palavra de Deus? No reconhecimento de que eu sou seu irmão, e de que você é meu irmão, e de que nós, por sermos irmãos, temos a palavra de Deus para nos guiar. Temos a palavra de Deus para nos orientar. Eu olho para o outro com dignidade e confio. Eu confio que a palavra de Deus tem vida para ele e que eu sou apenas um meio pelo qual essa palavra vai chegar até ele. Eu olho para o outro com dignidade, porque ele é meu irmão em Cristo Jesus, porque Deus é o Criador dele. E eu acredito, eu confio que a palavra de Deus tem vida para ele. Então eu presto um serviço com a palavra de Deus.
O serviço com a palavra de Deus não se trata de repetições de versículos, mas de reflexões a partir de versículos. Isso aqui é muito importante, irmão. Isso aqui é muito importante. Você servir com a palavra de Deus não significa que você vai ficar citando versículo para outra pessoa. Ó, irmão, como diz lá em Hebreus, no capítulo 3. Não necessariamente. Mas significa que todas as reflexões que você vai ter durante a sua conversa com aquela pessoa, ela se fundamenta em versículos, porque ela se fundamenta na palavra de Deus, na Bíblia. Mas não significa que você vai ficar citando versículo. E assim, gente, vamos falar a verdade. A gente ama a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. Mas não existe nada mais chato do que uma pessoa ficar citando versículo para você. Você que já lê a Bíblia. E na maioria das vezes já conhece aquele versículo. O que você quer é ter uma conversa real com aquela pessoa, sabe? Você quer que aquela pessoa ela se coloque à mesma altura que você e a partir disso vocês consigam conversar como dois pecadores que foram alcançados por Deus e que têm a palavra de Deus para fundamentar aquela conversa. Esse é o desejo do nosso coração. A gente não quer ficar ouvindo só uma citação de versículo. Então, o serviço com a palavra de Deus não tem a ver só com citação de versículos, mas tem a ver com as reflexões que se fundamentam em versículos, na Bíblia, que é a palavra de Deus. O serviço com a palavra de Deus não está ligado a um ofício ou a um lugar específico. Isso significa que o serviço, nesse caso em específico, não é uma pregação e um momento coletivo. Quando a gente fala de serviço com a palavra de Deus, a gente costuma pensar no momento da pregação. Mas nesse caso em específico, no serviço que se presta à comunidade, não é disso que o autor está falando. Não se trata de um ofício e de um momento de reunião coletiva. Se trata de um encontro pessoal. Um encontro pessoa a pessoa. Realidade humana com realidade humana. E aí, a partir dali, por causa de Cristo, por causa da palavra, por causa do Espírito, existe o serviço com a palavra de Deus. Então não se trata de um ofício e de um lugar específico ou de um momento coletivo de reunião. É a conversa franca e muito sincera que eu tenho com o outro. E que vai ser direcionada pela Bíblia, pela palavra de Deus. O serviço com a palavra é uma responsabilidade que precisamos ter. Preste atenção. A gente não está falando desse momento aqui. A gente está falando dos encontros pessoais que nós temos ao longo da nossa semana. Talvez amanhã você vai encontrar com algum irmão seu que não necessariamente faça parte dessa comunidade aqui, mas que faz parte de uma outra comunidade. E isso não exime ele de ser um irmão seu. Porque se ele crê em Cristo Jesus, se ele recebeu a Cristo, ele é sim um irmão seu. E aí você pode prestar um serviço a ele com a palavra de Deus, nesse momento de encontro pessoal. E aí tem uma citação muito interessante, porque a gente precisa tratar isso como uma responsabilidade. Porque senão a gente se encontra e, cara, a gente só fala de futebol, fala de política. Mas existe uma responsabilidade em nós, que fazemos parte da comunidade de Cristo, no serviço com a palavra. Nesses encontros pessoais que eu tenho ao longo da semana com os meus irmãos, existe uma responsabilidade que eu preciso ter. E a citação diz, no entanto, ele colocou sua palavra em nossa boca. Ele quem? Deus, que essa palavra seja falada por nós. Se colocarmos obstáculos diante da palavra de Deus, o sangue do irmão que peca recairá sobre nós. Olha só como isso aqui é sério, irmão. Se anunciarmos a palavra de Deus, ele resgatará o outro por nosso intermédio. Se eu coloco obstáculos para esse momento de encontro pessoal, em que eu preciso ter a responsabilidade de servir o meu irmão com a palavra de Deus, o sangue do outro que peca,
ele pode recair sobre mim. Porque eu estou negligenciando uma responsabilidade que é minha, porque eu faço parte do corpo de Cristo, porque eu faço parte da comunidade de Cristo, porque Cristo me resgatou. Então, se eu negligencio essa responsabilidade, o sangue do outro que peca, ele pode recair sobre mim. Mas se eu me coloco como alguém responsável, tendo a consciência de que eu preciso prestar um serviço com a palavra de Deus, Deus resgatará o outro por nosso intermédio. Olha que privilégio, irmão. Olha como nós somos privilegiados. Deus nos chama para nós fazermos parte da sua história de salvação. Olha como nós, que estávamos perdidos, somos privilegiados a partir do momento que nós assumimos essa nossa responsabilidade. Nós somos muito privilegiados. E aí o autor, ele pontua um passo a passo de como, mais ou menos um passo a passo de como a gente pode intencionalmente prestar esse serviço com a palavra. E aí eu quero que você preste bastante atenção. Ó, o primeiro ponto ele coloca: nós falamos um para o outro a respeito da ajuda que nós precisamos. Você conversa com a pessoa. O primeiro passo é esse, falar um para o outro a respeito da ajuda que nós precisamos. O segundo, mutuamente nos admoestamos a seguir no caminho em que Cristo quer que andemos. O terceiro passo, mutuamente nos advertimos a evitar a desobediência, que seria a nossa ruína. E o quarto passo, somos brandos e enérgicos uns para com os outros, pois conhecemos a bondade e a severidade de Deus. Então esse aqui é um passo a passo bem simples, para você agir com responsabilidade no serviço com a palavra de Deus. Esses são os 4 serviços que o autor pontua no livro, mas como eu falei, ele não trata de maneira exaustiva. Mas se a gente fizer uma reflexão e a gente colocar em prática ao menos esses 4 serviços, intencionalmente ao longo dessa semana que está por vir, cara, isso já vai ser muito bom. Se intencionalmente ao longo dessa semana que está por vir, você se colocar como alguém que de fato quer ouvir o outro, e você parar para ouvir, cara, ouvir, não falar, ouvir. Você vai ouvir atentamente o que o outro está dizendo. Se você intencionalmente se colocar com uma efetiva disposição de ajudar, inclusive em coisas simples, cara, às vezes é uma demanda simples que o cara compartilha com você, que a pessoa compartilha com você, mas existe em você uma efetiva disposição de ajudar, a ponto de você não considerar mais importante a sua rotina e o que você tem para fazer, e você falar assim: sim, Deus, eu paro o que eu estou fazendo para atender esse meu irmão que você colocou no meu caminho. Se ao longo dessa semana nós intencionalmente suportarmos os nossos irmãos, suportarmos uns aos outros, se intencionalmente nós agirmos assim, isso já vai ser um passo grandioso para nós, que queremos de fato essa vida em comunhão, que queremos de fato ser uma comunidade que funciona como Deus deseja. E se intencionalmente nós nos colocarmos como quem está a serviço da palavra de Deus, nos nossos momentos de encontro e de conversa diário, eu tenho certeza, irmão, tenho certeza que Deus, Ele vai nos visitar como nós ainda não provamos. Se intencionalmente nós não nos colocarmos aquém de tudo aquilo que foi dito, não só hoje, se intencionalmente nós nos colocarmos envolvidos, inteiramente envolvidos em tudo aquilo que foi ensinado com base no livro Vida em Comunhão, eu tenho certeza que nós receberemos uma visita
extraordinária do Senhor e que nós veremos muitas coisas acontecendo, inclusive salvação nesse bairro. Salvação nesse bairro. Cara, eu quero ver essa rua sendo alcançada por Jesus. Eu quero ver esse povo, os vizinhos que estão ao nosso redor, sendo alcançado por Jesus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos posicionar como uma comunidade que Deus quer que nós sejamos. E isso não parte, irmãos, preste atenção, de pessoas isoladas. A liderança tem que tomar essa atitude, aí a partir disso a gente... Não! Todos somos membros do corpo de Cristo. Todos fazemos parte de um só corpo. Então o compromisso é individual. O compromisso, ele fala a respeito de você individualmente. Porque quando você corresponde individualmente no seu compromisso com Deus, no seu compromisso com a sua comunidade coletivamente prova de um derramar de Deus. Mas precisa existir esse compromisso individual. Nós precisamos intencionalmente abraçar o serviço que Deus quer que a gente faça, aquilo que Deus quer que a gente faça. Não é necessário estarmos envolvidos em muitas coisas, nós só precisamos ouvir o que Ele tem a dizer para nós e corresponder em obediência. Você não precisa de muita coisa. Você não precisa que um anjo desça e abra um livro na sua frente, e aí você ouça uma musiquinha, né? Mais ou menos como o Caio estava fazendo no teclado aí mais cedo. Não precisa disso, irmão. Você precisa ouvir o que ele está dizendo e corresponder. E o que ele está dizendo nessa manhã para você é que você precisa se engajar no serviço da sua comunidade. Você precisa estar envolvido no serviço da sua comunidade. Não esteja aquém daquilo que está acontecendo. Não se exima da responsabilidade, mas abrace ela com toda a sua força. Abrace ela com toda a sua força. Deus nos chamou para o serviço. Deus chamou você para o serviço. Independente de quem você é, ou do que você pensa que você é, do que você pensa a respeito de si mesmo. Aquele que te chamou para servir. Deus chamou você para o serviço. E Ele te lembrou isso essa manhã. Ele te chamou para o serviço fraterno dentro da comunidade. E você pode dizer sim a Ele hoje. Você pode dizer sim a isso hoje. E se envolver completamente com aquilo que Ele está fazendo. Com aquilo que Ele está fazendo aqui. Com aquilo que Ele está fazendo conosco. Você pode dizer sim para Ele hoje. E aí tem uma última citação que é muito interessante, que eu publiquei até ela completa no Instagram, mas é uma citação que diz assim, ó: a igreja não necessita de personalidades brilhantes. A igreja não necessita de personalidades brilhantes. A igreja não necessita de astros, de estrelas, de pessoas que brilham. Pessoas, oh meu Deus, é. A igreja não precisa disso. A igreja precisa de fiéis servidores de Jesus e dos irmãos. A igreja não precisa de personalidades brilhantes.